Olá, no Repórter Eco de hoje, conheça os planos da NASA, a agência espacial norte-americana, de retomar as viagens espaciais com astronautas a bordo. Tem também dica de alimentação saudável com ingredientes da biodiversidade brasileira. E ainda uma pesquisa recente mostra que no futuro as formigas poderão se tornar as principais semeadoras de florestas da Terra. Segundo os cientistas, os insetos sociais devem ocupar a função de aves e animais dispersores de sementes que estão em processo de extinção. A chefe de cozinha e nutricionista Neca Mena Barreto dá dicas de como preparar pratos ricos em nutrientes com produtos cultivados sem o uso de agrotóxicos. E o astrônomo Amâncio Friaça diz que a volta das missões tripuladas vai contribuir para o avanço das pesquisas sobre a origem da vida no nosso planeta. As formigas são aliadas naturais das florestas. Elas ajudam a plantar a vegetação das matas. Uma pesquisa recente mostra que, no futuro, elas vão assumir a função também de bichos que dispersam sementes e que estão desaparecendo da terra. Curiosidades sobre os animais terrestres mais abundantes do planeta. A ciência registra cerca de 13 mil espécies de formigas, mas pesquisadores calculam que exista o dobro. 1/3 delas vive no Brasil, diz o biólogo Paulo Sérgio Oliveira, especialista na área de ecologia. Dentro de um quadrado de 100 por 100 metros na floresta amazônica, se nós fôssemos capazes de contar todas as formigas que encontramos nesse quadrado de 100 por 100 metros, nós contaríamos 8 milhões de formigas. Insetos sociais que vivem em colônias, as chamadas jardineiras da natureza, escavam o solo, ajudando na ventilação e no enriquecimento dele com nutrientes. O que muita gente não imagina é que, assim como, por exemplo, as aves, as cotias e os macacos, as formigas desempenham um papel fundamental na dispersão de sementes, ou seja, elas espalham as sementes numa floresta, fazendo com que várias espécies de plantas, de árvores, tenham a sua vida continuada. O professor da Unicamp estuda principalmente a interação entre formigas e plantas em ecossistemas tropicais, como as florestas amazônica e atlântica e o cerrado. Como as saúvas são as formigas mais conhecidas nos trópicos, todo mundo pensa que formiga é ruim para a planta, porque cresceu vendo saúva cortando folha. Mas as saúvas são muito mais a exceção do que a regra. A vasta maioria das espécies de formigas não tem esse hábito que as saúvas têm de cortar folhas para cultivar fungos. Então elas predam insetos, coletam insetos mortos no chão da floresta, bebem açúcar de glândulas de plantas e vão atrás de frutos caídos no chão da floresta para coletar a polpa, enfim, carregar para casa para alimentar as irmãs mais jovens que estão dentro do formigueiro. O pesquisador é um dos autores de uma nota da revista Science, publicada pela Associação Americana para o Progresso da Ciência, que afirma que, com a extinção de espécies entre grandes vertebrados que se alimentam de frutos, como macacos, aves, morcegos e o bicho preguiça, o papel das formigas como dispersoras de sementes vai crescer. Esse serviço que as formigas fazem, atraídas aos frutos caídos, removendo a parte carnosa, beneficia a semente porque reduz a infestação por fungos no chão da floresta, aumentando a chance da semente germinar. Então, os macacos, as aves, os morcegos fazem a dispersão primária das sementes, removendo os frutos da copa. Depois que eles chegam ao chão, as formigas fazem uma segunda dispersão, levando as sementes para os formigueiros, onde o solo é mais rico e, portanto, propicia um crescimento melhor às plantinhas. Só que esse fato não favorece a manutenção de áreas naturais no futuro. As sementes caídas no chão da floresta, que antes eram levadas para longe pela ação, por exemplo, dos roedores,
permitiam que as árvores conquistassem territórios distantes da planta-mãe. Isso tende a diminuir. Além disso, a ação das formigas cortadeiras também vai influir na composição das florestas. Porque elas escolhem as plantas que elas comem, que elas gostam mais. Elas assumindo o papel de principal herbívoro, elas vão passar a interferir em quais plantas vão viver melhor na floresta, quais vão progredir e quais eventualmente podem desaparecer. Então, um papel assumidamente ou progressivamente mais importante das saúvas nas florestas pode alterar a composição florística das florestas, ou seja, espécies que antes eram comuns passam a ser mais raras. Espécies que antes eram raras, eventualmente passam a ser mais comuns porque as saúvas não as comem ou não as coletam. Isso já é realidade em algumas florestas e deve se expandir nas próximas décadas. Os pesquisadores alertam: temos que conservar o que resta e tentar frear a extinção dos bichos grandes. A primeira coisa, conseguir leis mais rígidas que punam pessoas que caçem, que exportem ilegalmente a nossa fauna e proteger de perturbações drásticas o que a gente ainda tem, o que a gente ainda mantém intacto. Você acompanha agora fatos e pesquisas na área de meio ambiente, que tem destaque aqui no Repórter Eco. O Brasil reduziu a desigualdade do Índice de Desenvolvimento Humano nas 16 regiões metropolitanas entre 2000 e 2010. É a conclusão do Atlas lançado pelo PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O índice leva em conta dados como educação, renda e longevidade. O melhor IDH é da Grande São Paulo e o pior é de Manaus, embora a região tenha melhorado muito em uma década. Dados do governo federal indicam uma queda no desmatamento da Amazônia. Depois de subir 28% em 2013, a taxa de derrubada de floresta caiu 18% no período em 2014. A informação é do sistema PRODES do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O PRODES monitora áreas de corte raso. Esses números contradizem dados de outro sistema oficial, o DETER, que é menos preciso, mas que, assim como a ONG Amazon, registrou alta na perda de vegetação. Aguarde, porque tem mais! Conheça os novos planos da NASA de retomar as viagens espaciais tripuladas. E a seguir, a chefe de cozinha e nutricionista Neca Mena Barreto mostra como preparar pratos saudáveis usando ingredientes da biodiversidade brasileira. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Uma chefe de cozinha parceira da conservação ambiental. Desde criança, Neca Mena Barreto aprendeu a respeitar tudo que vem da terra. Neca defende a agricultura orgânica e o uso na gastronomia de ingredientes tipicamente brasileiros. Uma receita de salada feita com ingredientes coloridos, nutritivos, cheios de vida. Mas antes de ver como se faz, vale conhecer a criadora do prato, a nutricionista gaúcha Neca Mena Barreto, que vive em São Paulo e coordena esta cozinha, onde 40 pessoas preparam refeições para eventos. Conhecida pelos pratos originais e saborosos, marcados pelos sabores brasileiros, ela conta que se vê como uma compositora dos alimentos. Eu me sinto como se fosse uma regente de uma orquestra dos alimentos. Vamos lá, cenoura! Vamos lá, mandioca, o baru, a castanha!
Neca considera que a missão dela e da equipe é transformar histórias, usando o alimento como meio de expressar amor, originalidade e generosidade. Quem é que nunca se sentiu assim, cozinhando para os amigos ou para a família, por exemplo? Eu gosto de alimentar. Eu acho que é um presente tu poder fazer uma coisa bonita para o outro. Anote a receita da salada da Neca. Folhas de catalônia e agrião. Repare que ela rasga com as mãos. Depois o tomate cereja cortado ao meio, pepino em rodelas sem casca, o cará e a mandioquinha cozida no vapor cortada em cubos, com um pouco da casca, porque os ingredientes são orgânicos. A salada que tem folhas, tomates, pepino, cará e mandioquinha recebe agora o molho. Foi feito com polpa de maracujá, mel, azeite de oliva e pimenta dedo de moça cortada bem miudinha. Depois é só acrescentar ervas, como manjericão e a salsinha picada, e misturar bem. Na hora de montar o prato, primeiro vai uma base de purê de inhame, que é desintoxicante, feito só com água e sal. Depois, a preparação principal, as castanhas de baru do Cerrado Brasileiro e de caju. Para fechar, açafrão da terra polvilhado por cima, enfeitando o prato. Eu uso o baru, eu uso açafrão da terra, que a gente, assim, açafrão da terra é anticancerígeno, é bactericida e cada dia mais a gente, por exemplo, essa associação pimenta com açafrão da terra é uma associação que dá um shazam enorme na gente. Para a Neca, que pesquisa muito sobre saúde e alimentação, acordar sem vontade de comer indica que o jantar foi pesado demais. Ela dá outras dicas para gerar saúde por meio da alimentação. Acordar de manhã e tomar um copo de água morna com umas gotinhas de limão ou maracujá, que é brasileiro, bárbaro. Isso deixa o corpo mais alcalino, e um corpo mais alcalino é um corpo mais bem-humorado, mais saudável, porque a doença chega num corpo ácido. Quando tu está sentindo fome, é sinal que tu está ali com as tuas toxinas todas sendo utilizadas. Então coma várias vezes por dia e se hidrate, preste atenção na sua sede. Não tomar água muito gelada, água natural. E assim, ao invés de tomar um suco, come a fruta inteira, que tem mais fibra. E mais, evitar alimentos industrializados e cuidar de si preparando a própria refeição, com ingredientes frescos, sempre que possível. Comida é energia. E acho que a comida ela tem que ter um potencial de alimento. E se a comida tu não sabe o que tu está comendo, que tipo de energia tu quer acordar? Não é? O Brasil está precisando de uma revolução nos seus formatos de encarar questões graves como a do desmatamento, a questão das mudanças climáticas e a questão dos recursos hídricos. A ciência está cansada de nos dizer que o desmatamento está impermeabilizando o solo e a infiltração de água. Com isso, tem se reduzido de ano para ano o estoque de água no Cerrado, que forma rios que correm para as 3 grandes bacias brasileiras, da Amazônia, do São Francisco e do Paraná. Mesmo que as chuvas se estabilizem, continuaremos a ter questões complicadas. O desmatamento na Amazônia diminui o volume de umidade que costuma migrar para o sul. E isso também costuma reduzir as chuvas. E o aumento dos estoques de gado com a criação de mais pastagens em áreas desmatadas gera mais emissões de metano. O metano tem um efeito complicado, mais de 20 vezes maior que o do carbono.
Como temos mais de 200 milhões de bois e cada um emite 58 quilos de metano por ano, isso se traduz em mais de 10 milhões de toneladas anuais de metano, equivalentes a mais de 200 milhões de toneladas de dióxido de carbono. Não se trata de descaso com o agronegócio. Mais que nenhum outro setor, ele depende muito do clima, da vegetação e das condições da natureza. Chegou a hora do vídeo que a gente escolheu para você na internet. Um passeio rumo ao azul da maior caverna de gelo cristalino da Islândia. O cenário, que parece de outro mundo, fica no Parque Nacional Vatnajökull, no sudeste da ilha vulcânica. Localizada no Oceano Atlântico Norte, grande parte dessa segunda maior ilha europeia é tomada por geleiras. Esta região onde fica o parque é famosa pela natureza exuberante, com suas fontes termais, geysers e vulcões ativos. O inverno no hemisfério norte, quando as temperaturas abaixo de zero endurecem o gelo, é a melhor época para conhecer o lugar. Por medida de segurança, o visitante só pode fazer a caminhada por trilhas demarcadas e com a orientação de um guia local. A caverna fica debaixo de uma gigantesca geleira e foi formada há séculos. A neve compactada sob grande pressão eliminou as bolhas de ar. O processo da dispersão da luz faz com que essa massa tenha a cor azul, o mesmo fenômeno que faz o céu ficar azul. Cientistas acreditam que algumas espécies de micróbios vivam aqui. Pequenos seres conseguiram se adaptar às condições climáticas extremas. Por isso, existe a hipótese de que micro-organismos que habitam cavernas como essas seriam capazes de sobreviver em lugares inóspitos como Júpiter. Colônias deles podem existir fora da Terra. Sinais da provável existência de vida em outro planeta encontrados nas profundezas desta caverna de gelo. E a seguir, a volta das viagens espaciais com astronautas a bordo. As novas missões tripuladas podem desvendar mistérios sobre a origem da vida na Terra. O Repórter Eco volta logo mais. As primeiras viagens espaciais registraram a Terra do alto, nunca antes vista pela humanidade. O planeta azul passava a ser a grande casa que nos acolhe em meio ao universo infinito. Agora, em busca de novos conhecimentos, a NASA planeja retomar as missões tripuladas com o financiamento de empresas. Um domingo que poderia ser como um outro qualquer. 20 de julho de 1969 passou para a história da humanidade. O homem protagonizava um feito espetacular e inacreditável para muitos. Pisava pela primeira vez na Lua. O pouso da Apollo 11 garantiu o sucesso do projeto Apollo, coordenado pela NASA, um conjunto de missões espaciais tripuladas e não tripuladas que durou de 1961 até 1972. A falta de verbas e o desinteresse da opinião pública foram os motivos alegados para encerrar este programa espacial. Mas para o pesquisador Amâncio Friaça, astrônomo e professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, é preciso considerar um outro fator muito importante nestas missões, a segurança. É muito mais fácil você colocar alguém em voo orbital do que lançar ele para a Lua ou para Marte, né? Então houve assim uma preocupação
crescente com a segurança, né? Você lembra que uma das missões, Apolo 13, quase foi um desastre, né? Então a probabilidade de uma missão dessas dar errado era superior a 10%. Apolo 13 foi a 7ª missão tripulada do projeto e a 3ª com intenção de pousar na Lua. Mas uma explosão no módulo de serviço durante a viagem de ida impediu a aterrissagem. A nave e seus tripulantes conseguiram retornar à Terra com segurança. De lá para cá, algumas outras missões espaciais aconteceram, mas a NASA perdeu a capacidade de enviar homens ao espaço em 2011, desde a última viagem da Atlantis. A partir daí, os astronautas norte-americanos viajam de carona em naves russas. Agora, a Agência Espacial Americana anuncia a retomada de missões tripuladas ao espaço a partir de 2017, com dinheiro da iniciativa privada. A notícia anima o astrônomo Amâncio Friaça, para quem o ser humano é essencial nesta jornada. Porque o interessante dessas pesquisas é exatamente você descobrir coisas que não estão em manual nenhum. E aí então você é capaz de redirecionar a tua pesquisa, o teu olhar em outra direção. Então o ser humano tem flexibilidade. E os projetos eles têm que ter essa flexibilidade se você quiser fazer uma ciência interessante, uma ciência produtiva. Além da capacidade de improviso, o astrônomo defende a presença do homem nestas missões por uma questão existencial. É a busca do novo, em primeiro lugar. E aí se traduz em autoconhecimento, essa experiência? Isso traduz em autoconhecimento, em autodesenvolvimento, né? Desenvolvimento em direções inesperadas. Para Amâncio Friaça, não há dúvida de que a Lua e Marte são o foco das novas pesquisas em busca de respostas sobre a origem da vida. As descobertas que eu estou mais entusiasmado são aquelas referentes à vida no sistema solar e à vida na Terra, né? Então, trago algum insight a respeito disso, né? Certamente na Lua a gente tem esse material que veio da Terra. Será uma grande revolução se a gente descobrir algum fóssil, não é? Então seria o primeiro fóssil terrestre descoberto fora da Terra. E se ainda por cima eu descobrir alguma coisa em Marte, eu posso pensar numa conexão entre Marte e a Terra. Se a vida surgiu em Marte, antes de surgir na Terra, o impacto de um meteoro de Marte pode arrancar um pedaço, né? E jogar esse pedaço em órbita e depois esse pedaço cair na Terra e inseminar a Terra. Chama de panspermia. Panspermia significa você espalhar a vida por toda parte. Se você quiser rever as reportagens, entre no nosso site. Anote os endereços na internet. cmais.com.br/repórtereco. No Facebook é só curtir a página facebook.com/repórtereco. E o programa de hoje encerra com uma frase do poeta, filósofo e naturalista norte-americano do século XIX, Henry Thoreau. Seríamos abençoados se vivêssemos sempre no presente e aproveitássemos toda a ocorrência que nos sucede, em vez de gastar tempo espiando a perda de oportunidades passadas. A gente se encontra no próximo Repórter Eco. Até lá!